E nessa linha do processo, como é que foi essa aproximação com a FedEx? Quem tomou a iniciativa? Né? Como é que isso aconteceu? Vocês, como você contou, se planejaram, se programaram para ter, eventualmente, aproveitar uma oportunidade, mas quem começou a falar com quem? Como é que foi essa aproximação? Bem, quando você faz uma associação com um fundo de private equity, normalmente você tem em mente, no mínimo, 5 anos, entre 5 e 9 anos, né, mais ou menos. Falam em 7. Né? Então, a nossa mentalidade era que estávamos com o fundo entrou, foi sócio minoritário na companhia, ajudou muito, muito, muito na questão de governança. Nós não tínhamos um conselho de administração, foi montado um conselho, gente de fora vindo, conselheiro independente, vindo do fundo, não familiar. Né? No primeiro momento você fica um pouco receoso, quem são essas pessoas, como é a dinâmica. E aí o plano nosso era para 5, 7 anos de desenvolvimento. Né? E aí, eu acho, e depois de conversando com a turma lá, a FedEx tomou a decisão de também seguir o mesmo caminho que a TNT fez, que era fazer aquisições em países que eles julgavam importantes para aquele momento. Então, aí você começa a ver alguns movimentos. Eles compraram empresas na China, compraram empresas na Índia, compraram empresas no México e, vamos dizer, dentro do roadmap lá, o Brasil era. Né? Então, eles bateram na porta, falaram se nós tínhamos interesse de engajar numa conversa. A gente decidiu que sim, tinha interesse, mas foi interessante pelo seguinte, eles vieram, bateram, disseram, vocês têm interesse, vieram ao Brasil, começamos a conversar e, de repente, some por 1 ano essa conversa. Né? Então, e quando você está lidando com uma empresa desse tamanho, tem lá as questões internas, governanças e trabalhar em multinacional foi super interessante. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. E aí meio que para a conversa e 1 ano depois, lógico, nós temos um relacionamento do dia a dia operacional, relação de parceria. 1 ano depois eles voltam e eu me lembro, a gente recebe uma ligação e fala assim, a gente queria meio que te desculpar com vocês que parou essas conversas, mas vocês vão entender o porquê que parou essas conversas, nós estamos para anunciar 1 ou 2 aquisições no mundo, e a equipe toda estava focada nesse daí. Então, uma vez já isso finalizado, a gente volta a conversar. Então, foi a partir daí que a gente voltou. E, lógico, aí a gente passa a conversar com o fundo sobre essa possibilidade. Né? Porque o fato de querer comprar, vender a empresa, tem um monte de gente especulando. Né? Entre querer e acontecer tem uma diferença enorme. Eu sempre escutei que a probabilidade maior de não acontecer. Né? Sempre é muito maior de não acontecer. E você comentou um pouquinho do que foi essa preparação, vamos dizer, da empresa, né, da parte corporativa, vocês se estruturaram, fizeram um planejamento. Como é que foi essa dinâmica no universo da família? Essa preparação da família para sentar e conversar sobre uma venda, diferentemente daquela primeira proposta que vocês tinham, que vocês falaram, nós não estamos preparados. Imagino que não era só a empresa, a própria família também, né? Como é que foi essa digestão dessa conversa dentro da família? Você tem 2 tipos de... Quer dizer, primeiro, de novo, é um processo, mas você tem 2 tipos de análise. Né? Tem a análise emocional e a análise racional. Né? Em alguns momentos você tende para ir mais para emocional, aí depois puxa para o racional. Né? Do ponto de vista emocional, era, vamos dizer, o único ativo da família, a grande empresa. Só para vocês verem, do ponto de vista emocional, meu pai disse que tinha 3 grandes paixões na vida, né? A família, a empresa e o náutico, né? Então, sempre foram as 3 grandes paixões da vida, os 3 grandes amores da vida. Então, imagina você dizer que vai negociar um dos 3 amores, né? O náutico ele não negocia de jeito nenhum, né? Então, tinha esse lado emocional, que não é fácil, mas tem um lado racional, porque às vezes as oportunidades passam e se você também não pega aquela oportunidade, você não sabe quando é que ela vai voltar. Ela pode voltar, pode ser que ela nunca mais volte. O que acontece também é que a empresa, à época que a gente estava negociando ou conversando, já tinha um tamanho razoável, era uma companhia já de 9 mil funcionários.
operando em todos os estados do país e com todo tipo de problema que você possa imaginar, né? Então, não precisa entrar nesse detalhe. E aí, a gente estava chegando num determinado tamanho que você começa a analisar do ponto de vista familiar, né, o quanto a família está envolvida no negócio, né, a família passa a ser o negócio é a família. Do ponto de vista de risco, aqui eu estou vendo algumas pessoas no mercado financeiro, a gente sabe que quando se tem um único ativo, uma única ação, é bom e é ruim, né? Para gerar riqueza, você concentra, para manter, você, né, diversifica. Esse é um princípio básico dos ovos na mesma cesta. E aí a gente passou a analisar isso daí também, e eu acho que aí o assunto foi sendo digerido, né? Não foi uma pancada. Então, o fato da aliança, o fato do private equity, e aí foi amadurecendo. As condições econômicas, a economia na época estava extremamente positiva, as perspectivas eram muito boas, e negócio se faz, não é quando está ruim, né? O negócio se faz quando está bom, ou quando se pode, né? E não quando se tem que fazer, né? Acho que esse é um dos princípios básicos aí que você tem, todo mundo. Então, o processo familiar foi isso daí. Teve um dia que minha mãe falou, não vamos vender de jeito nenhum. Eu falei, calma, mãe, você não está mais lá, você não sabe o tamanho do problema que é lá. Né? Mas eu acho que houve um desprendimento muito grande, especial do meu pai, porque era o negócio dele. Né? Então, ele tomou a decisão. No final do dia, a gente influencia o processo, os filhos estão lá, mas assim, a decisão, no final do dia, é do patriarca, o cara que tem lá as ações que detém no nome dele. Então, mas é um processo, eu imagino que para ele não é um processo fácil, né? Tem uma história, doutor Américo, que eu sempre conto do Eli Horn, que é o fundador da Cirela, né? Ele passou por um processo de escolha de sucessão longo, apoiado por uma série de consultorias, tal, né, para tentar achar quem ia sucedê-lo, para que ele ascendesse ao conselho. Ele era o presidente da companhia. E durante anos isso procurou, ele tem 2 filhos que tinham sido ventilados, depois houve uma resistência e tal, mas no final de vários anos o processo de fato demonstrou que os sucessores eram os filhos. Então eles optaram na Cirela por uma copresidência. E aí foi feita uma cerimônia para essa passagem do bastão, e ele, Horn, fez um discurso, tal, passou formalmente aí a direção aos 2 filhos, e ele chorou muito no discurso. Tal. Aí depois um amigo foi consolar ele, falou, poxa, sei que você está emocionado aí com seus filhos. Tal. Ele falou, não, isso é importante também, mas eu estou emocionado porque eu estou entregando a minha filha a eles. Né? Então é essa relação, imagino, que deve ter passado muito pela cabeça. Né? É por aí, doutor Américo? É difícil entregar a criatura assim? Qual é a sensação disso? Como é que foi esse processo para o senhor? A gente sabe que é penoso. Muita emoção, né? E o que pesou mais para o senhor, assim? Ver uma possibilidade do futuro, a empresa crescer mais ainda? O que definiu? Eu serei rapidão. Isso são anos de catequese. Né? Eu tenho o Cândido, que não está aqui, o Cândido é meu amigo, né? Mas toda vez que a gente pergunta, ele nunca fala assim, ele sempre fala yes. Aí eu falo, tá bom. Eu acho que filho, Ameriquinho, como é chamado em casa, tem todas as condições e a capacidade para comandar e explicar tudo. E, naturalmente, eu estou aqui muito para aprender, todo dia de aprender. Agora, fazer uma companhia, você tem que saber como fazer, manter e saber a hora de vender. Muitas pessoas sabem fazer, não sabem manter e depois não conseguem nem vender. Então, você tem que ter o verbo nos 3 tempos, fazer, manter e vender. Naturalmente, com a equipe que a companhia havia construído, né? Muito forte, um exemplo para no Brasil, de gestão e também de comportamento da família com as coisas da empresa. Então, de um modo geral, é muita emoção, mas tem a parte racional, e a todos que estão aqui eu digo que se vocês puderem explorar filho Ameriquinho, ele tem muita história muito boa para contar,
sobre a maior companhia do Brasil de logística, no momento, na época, o Rapidão Cometa, orgulho até do brasileiro, e a maior companhia do mundo de transporte logístico e aéreo, que é a FedEx. Então, foi um casamento muito bom, estudado, racional, das duas companhias, uma do mundo, outra do Brasil, que deu certo. E, naturalmente, quem tiver alguma dificuldade dessa parte racional e emocional, eu digo que consulte a Ameriquinho. Viu, Marcos? Tem uma história, eu sempre gosto, essa história eu acho super bacana. Eu fui criado, né, desde que a gente começou a se relacionar com a FedEx, toda vez, acho que, sei lá, ele repetia isso a cada 30, 60, 90 dias, e falava o seguinte: se eu falasse inglês, já era uma provocação, se eu falasse inglês, eu ligava lá para Fred Smith da FedEx e vendia o Rapidão Cometa. Sabe? Se eu falasse inglês, eu vendia para Fred Smith da FedEx o Rapidão. E isso aí constantemente, né? E provocava a minha irmã Érica, quem não conhece, é uma pessoa espetacular, foi diretora de recursos humanos da empresa, assim, a grande guardiã da cultura da empresa. Isso é fundamental. Se eu aprendi uma coisa, quer dizer, uma coisa forte de companhia, vantagem competitiva é cultura, e a Érica sempre foi aquela pessoa que sempre manteve todo mundo na linha, na cultura, olhando o norte, o que é o correto da empresa. Mas voltando à história, e aí a gente estava adiantando o processo, a gente estava no processo de negociação, e sempre esse processo de negociação, nos últimos dias, é muito desgastante, porque é muito advogado, né, Júlio? Advogado no meio e tal. E aí você está negociando os termos, os contratos começam pequenininhos e vão crescendo, porque é o processo de negociação. Lá para as tantas, todo mundo, sei lá, 3, 4, 5, 6 dias negociando, madrugadas. Fechou as condições comerciais, já tinham sido fechadas do preço, as condições de compra e venda. E aí todo mundo exausto na mesa. Eu falei, agora eu tenho uma última condição. Os caras falaram, pô, Américo, última condição, a gente já está aqui morto. Eu falei, não, essa condição é deal breaker. Se você não fizer, não tem negócio. Aí os caras falaram, qual é a condição? Eu me lembro que a negociadora da FedEx, depois a gente fez amizade, olhou e falou assim, puta, de novo esses brasileiros vão pedir outra coisa. Aí eu disse, a gente só faz esse negócio se tiver um compromisso de vocês. Eu disse, qual é o compromisso? Eu quero uma ligação. Uma ligação? Sério, quero uma ligação. Disse, qual a ligação? Eu quero que Fred Smith ligue pro meu pai. Disse, pode ligar para ele, diga para ele que esse negócio só acontece se ele tiver o compromisso dele ligar para o meu pai. Porque a vida inteira eu contei a história, o povo morreu de rir, né? A vida inteira eu escutei esse negócio, só da ladainha no meu ouvido, então eu tenho que cumprir a entrega inteira, né? E aí foi legal que depois da venda, em seguida a gente rodou o Brasil e em seguida eu fui para os Estados Unidos. E eu estava lá com um cara que é o presidente da América Latina, Juan Senta, uma figura espetacular, um grande amigo. E eu disse, Juan, a ligação. Eita, pô, tem que fazer a ligação. E foi feita a ligação não foi de Seu Américo para Fred Smith, foi de Fred Smith para ele, e agradecendo a empresa, blá, blá, blá. Para quem não sabe, eu nunca fiz isso na vida, então, por favor, que não saia daqui. Mas eu gravei essa ligação. Até hoje eu tenho gravado comigo esse áudio aí para mostrar para os meus filhos na frente aí. Ele falava em inglês, eu tinha que traduzir, só que porque meu pai falou muito brevemente, e ele fala muito com a emoção e usando muito a figura de linguagem. Então imagina traduzir isso daí, o quão difícil era, né? Aproveitando, já que o senhor Américo está aqui, você está aqui, eu falo alto. Aí a gente está gravando. Então vou falar um pouco mais baixo, né? Conflito de gerações. Então, você iniciou muito cedo, desculpa, mas você era um pivete, um pirralho, então, para todo pai e para toda mãe, nós continuamos sendo pivetes, pirralhos, então, esse limite, quando foi que ele tem o maior orgulho de você, fiquei emocionada aqui, ele falando, mas quando foi que ele disse, eu tenho que respeitar esse cara, porque esse cara está aí, está no lugar certo, eu coloquei, ele se fez, ele tem conhecimento,
E aí esse limite, quando foi? E como é que aconteceu esse respeito? Como é que você conseguiu esse respeito dele? Porque não é todo pai ou toda mãe, todo familiar, que respeita o filho e entende que é melhor ele fazer essa escolha do que eu, porque eu não vou saber fazer essa escolha. Como foi isso? Como foi essa passagem de bastão, não totalmente, mas assim, acreditando que você seria o melhor, acreditando em você, apostando em você e em Érica. Né? Como foi isso? Porque isso é uma passagem muito delicada, né? Envolve muita emoção e muita razão. Né? Boa pergunta. Vou talvez responder brincando, acho que quando ele escolheu o meu nome, né? Américo. E essa questão do nome é uma... Você tem que saber lidar muito bem, né? Minha mãe até cobrou que meus netos não vão se chamar América. Eu falei, não, essa conta eu já paguei. Já, tá comigo, eles não precisam disso daí, não. Dino, eu acho que tudo é um processo, não é? Acho que não tem um dia que acordou e disse, agora eu te respeito, né? A relação na minha família, a relação entre pais e filhos sempre foi uma relação muito bacana. A gente sempre construiu essa relação. Então, desde pequeno, sempre acompanhei meu pai. Gosto das mesmas coisas. Gosto do Náutico. Sou torcedor do Náutico também. Aí se não fosse, né? Se não fosse. Depois eu posso contar a história, como é que eu convenci meus filhos, né, Roberto, a ser torcedor do Náutico. Mas é a parte. A esposa também é do Náutico. Começa por aí. Mas eu acho que isso foi uma construção, provando todo dia que você tem capacidade, respeitando os valores